Eu sigo já já com os comentários de novo. Mas, professor Fábio Sobral, temos risco de uma ditadura militar de novo no Brasil? Nós temos um risco pior, é isso que eu queria falar aqui, Marina. As pessoas estão olhando só para o Brasil. Eu não olho só para o Brasil. Eu sei que nós somos parte, desde 2013, de uma articulação internacional, de um novo tipo de guerra, que tenta definir a adesão dos países a um projeto do Pentágono, né? Tudo documentado, isso está tudo documentado, é a doutrina Donald Rumsfeld, um almirante Sebrowski, Arthur Sebrowski. Eles elaboraram o seguinte plano: qual? Vamos cercar a Rússia e a China. Ao mesmo tempo, nós vamos dividir o mundo em 3 grandes áreas de influência. Uma que vai ter a normalidade institucional e vai receber as matérias-primas vindas das colônias, vamos dizer assim, para esses países, e eles manterão sua vida econômica, política, institucional normal. O segundo grupo, semi-caótico. Um terceiro grupo, caótico. É o causistão, como diz o jornalista brasileiro, um grande geoanalista, né, da política do mundo, o Pepe Escobar, e um extraordinário repórter francês chamado Thierry Meissan, no site voltaire.net. Lá é engraçado porque lá tem todos os documentos oficiais, você pode acessar, não é nada por ouvir dizer ou teoria da conspiração. O Brasil não está, quer dizer, golpe militar, quer dizer, já houve um golpe na democracia, eu não digo que foi um golpe militar exatamente, um golpe na democracia quando o general Vilas Boas Correia interferiu no STF. Ali nós passamos do golpismo contra Dilma a um golpismo ainda maior, institucional, né, em que as Forças Armadas se colocaram como donas do governo, a tutela do governo, a tutela tanto que o número de militares no governo é muito presente. Mas há uma ameaça pior, que é demonstrada pela ida do Bolsonaro à sede da CIA, junto com um dos seus filhos, ou 2 dos seus filhos, o que mostra que eles estão nesse grupo, que é representado por Mike Pompeo no governo americano, o Mike Pompeo, e orientado pelo Steve Bannon. O Olavo de Carvalho, que é o orientador desse local, é um simples seguidor dessa concepção do Steve Bannon. Qual é? Vamos atacar a Venezuela. Não vamos atacar com tropas americanas. Vamos atacar com tropas colombianas e brasileiras. Vamos produzir o caos naquela região. Por quê? Porque aí você impede o petróleo, a grande quantidade de petróleo que vai para a Índia e para a China seguirem. Certo? Você bloqueia o petróleo, você bloqueia uma fonte de matéria-prima gigantesca para esses 2 países. E o pessoal esquece outra coisa. Com isso, eles podem aderir a um bloqueio do minério de ferro à China. Entende? O Pará, né, Minas Gerais, porque esse estouro de barragens, a explosão de extração de minério de ferro ultrapassou todos os limites. Hoje, o Brasil corresponde a mais ou menos 30% a 35% do minério de ferro que a China precisa. Ela responde, em grande parte, com o seu minério de ferro, mas é de baixa qualidade. O minério da Austrália e o minério do Brasil. Se bloquear 30% do minério de ferro da China, você bloqueia a China. Então, o objetivo é maior, entende? O objetivo é participar desse bloqueio global que o Trump tem urdido constantemente. Eles sabem que em 2030 a China ultrapassará os Estados Unidos em todos os critérios, militar, tecnológico, né, de consumo, de produção, em todos os critérios. Então eles têm pouquíssimo tempo para tentar impedir a superação do seu império por uma nova estrutura multipolar mundial. Para isso eles se baseiam em quê? Por que aquelas quase 200 armas na casa do miliciano que deu os tiros em Marielle? Por quê? Armas que foram um fuzil M27 inaugurado pelos fuzileiros navais americanos em dezembro de 2018. Em dezembro de 2018, os fuzileiros navais norte-americanos estavam recebendo esse fuzil novo.
Agora, não sei há quanto tempo estava lá na casa dele, estavam lá no amigo dele, 200, quase 200 fuzis do mesmo calibre, do mesmo tipo. Eu acho que eles preparavam uma provocação, sabe? Por isso que o Olavo de Carvalho batia no Exército. Por quê? Porque o Exército tem sido formado pelos textos de um general já falecido chamado Avelar Coutinho. Um olavista completo, formando as camadas médias e baixas do Exército a partir da visão do Olavo de Carvalho. Os generais que estão no governo foram formados... O programa econômico é o mesmo, certo? Uhum. Mas eles foram formados a partir do PSDB. Basta ver a candidatura ao governo do estado de quem foi do PSDB aqui, de um general. A candidatura em outros locais, acho que em Brasília também foi de um general. Então esses generais são PSDBistas. Por isso o programa é o mesmo. Reforma da Previdência, eliminação da educação pública, né? Redução ou extinção dos direitos trabalhistas, redução de garantias sociais, de políticas públicas com garantias sociais. Esse grupo é PSDB. Mourão é um representante do PSDB típico, da Fiesp, eu diria mais. A Fiesp hoje tem uma dimensão mais clara do que o próprio PSDB. Então esse grupo aqui representa esse aspecto. É um aspecto que foi deixado para trás pela estratégia dos Estados Unidos. Para os Estados Unidos não interessa esse negócio, sabe, de produção industrial no Brasil. Não interessa, o interesse é o objetivo maior, a China. Para isso, aí Bolsonaro pode contar com grupos milicianos, não estou dizendo que ele dirija os grupos, ainda não estou dizendo isso, que ele dirija os grupos milicianos, acho que ele não dirige, mas os grupos milicianos estão nesse esquema. Filhos do Bolsonaro foram à Europa conversar com grupos de extrema-direita. Esses grupos de extrema-direita tiveram uma participação militar ativa nas manifestações na Ucrânia, atirando inclusive no seu próprio pessoal, para dizer que eram as tropas governamentais. Entende? Você tem armas guardadas na casa de um miliciano, nesse porte. Você tem uma liberação de 5.000 munições pesadas, .45, para particulares. Você tem um clube de tiro chamado Ponto 38, super suspeito em Florianópolis, onde o Adélio Bispo treinou, onde o Carlos Bolsonaro foi treinar, onde você tem agora a pessoa que matou o delegado responsável pelas investigações da morte do Teori Zavascki foi morto por uma pessoa que treinava lá. Uhum. Então você tem uma série de combinações muito graves. Eu acho que eles perderam espaço por sua própria incompetência, pelos ataques que promoveram, mas eles contam com um grupo de apoio. Basta ver a pesquisa do banco BTG Pactual, fez uma pesquisa sobre os empresários. O nível de apoio do Bolsonaro entre médios e pequenos empresários é muito alto. 69% apoiam o que ele está fazendo. É o grupo que, de certa forma, navega nos precariados, né? Isso, tem os empreendedores, né? Mas tem também os médios empresários, entende? Você tem um grupo grande, mais ou menos de 20% da população brasileira, que está integralmente com esse projeto. O Olavo de Carvalho falou, olha, esses grupos de direita que entraram no Congresso são traidores. O que é que eles querem? E uma das notícias lidas... Exatamente, atacando aqui o Rodrigo Maia. Isso. O Carlos Bolsonaro atacando. O que é que eles dizem? É preciso extinguir o Congresso, é preciso extinguir o Supremo. O Olavo de Carvalho disse que essas afirmações daquele general Santos Cruz e do Mourão é de quem já está quase morrendo, certo? Eles podem ter dado um passo atrás, mas o objetivo é esse. Golpear, aí por isso que eu não chamo golpe militar, será um golpe miliciano. Entende? Um golpe miliciano. Há uma adesão muito grande. Isso significaria tratorar o próprio Mourão no meio do caminho? Isso, ele é um projeto do PSDB, ele está fora desse tempo geopolítico mundial. Há uma enorme adesão de forças policiais militares a esse projeto do Bolsonaro. Eu estava um dia desse aqui perto, numa padaria, merendando. Perdão, tem que dizer, dá nó na cabeça da gente. E agora? Eu estava merendando, aí 3 policiais disseram, não, o coronel falou, o policial daqui do Ceará, o coronel falou que a gente não obedece ao governador, não, a gente obedece ao presidente. Entende? Então você tem forças policiais civis, militares, você vê os assassinatos com tiro na cabeça
de sniper, né? Atiradores de elite, né? Assassinos de elite. Atiraram num rapaz que era professor, ontem ou antes de ontem. Foi, de jiu-jitsu, professor de jiu-jitsu. Então você tem uma política de extermínio de camadas populares. Isso é típico dos momentos de genocídio popular, certo? Uhum. Você tem um governador absolutamente alucinado, que é aquele Witzel, que é claramente uma base de apoio desse sistema que está instaurado, desse projeto geopolítico, sabe? Então você tem esse bloco, você tem o bloco dos PSDBistas, que são os generais, e você tem o bloco do Departamento de Justiça americano. Há uma contradição interna nos Estados Unidos. Uma coisa é a CIA, outra é o FBI. O FBI está ligado ao Departamento de Justiça. Por isso esse confronto entre o Bolsonaro e o Moro. Certo? E por isso ele queimou o Moro. Né? O Moro, inclusive, pensou em ir para o Departamento de Justiça americano ocupar um cargo lá de investigação de crimes de colarinho branco. Então você tem dois projetos distintos aqui e o projeto do Mourão no meio. E aí você tem a adesão de mídias que não estão sendo contempladas com verbas ao projeto do Mourão, como o caso da Globo, né? E da Fiesp aqui, mas você tem o projeto do Bolsonaro, que é um projeto ligado a esse sistema internacional, claramente ligado ao Mike Pompeo, né? E o Steve Bannon, um projeto de desorganização caótica da Venezuela, mas não pensem que fica na Venezuela. Uma guerra dessa na Síria não ficou na Síria, ultrapassa as fronteiras, entra pela Amazônia, desorganiza a região inteira, dá a possibilidade de boicotar o minério de ferro para a China, talvez até a soja. Então esses latifundiários da soja vão pagar pesado, do gado vão pagar pesado, certo? Porque o projeto não os inclui. Então, você tem essas três possibilidades, cada uma pior do que a outra. Um golpe miliciano, a confirmação da tutela militar, e essa tutela militar em nada se diferencia do projeto econômico e político do Bolsonaro. Basta ver que o Mourão esteve reunido aí nesses dias em que é presidente em exercício para ver o projeto de parcerias de privatização de infraestrutura estatal. Ele só falou sobre as manifestações que era um direito protestar, mas é absolutamente favorável ao corte na educação, nas esferas educacionais. E o terceiro projeto é o do Moro, esperando um impeachment do Bolsonaro para que ele possa concorrer antes de 2020. É obrigatória uma nova eleição. Então é esse o belo quadro em que nós estamos, que melhorou significativamente porque a força do povo tem começado a surgir. A gente ainda pode dizer que tem uma outra via aí, que é o pessoal do Ciro, que está tentando fazer um discurso aí. O Ciro, nem lá nem cá. O Ciro não é nem lá nem cá, ele está tentando se viabilizar também para essa impeachment anterior a 2020. Isso. E para isso ele tem tentado se mostrar confiável como um candidato que não seria o Moro, que tem se desgastado, mas ele quer ocupar esse lugar do PSDB. Bem claramente. É esse o cenário que ele se apresenta. Eu vou querer ouvir agora a opinião do doutor Inocêncio, né? Porque